Do professor Tiago. Eita, que alegria! São quase meia-noite. Hoje eu tentei gravar 3 vezes, todas as 3 vezes falharam, porque a internet está super movimentada por causa desse corona, né? Tá todo mundo usando a internet, mas creio que agora, em nome de Jesus, vou logo usar o nome do Todo-Poderoso, vai dar certo, porque minha intenção é passar para você o conhecimento, possas, né, se dar bem na prova da ESA, conseguir tirar uma boa colocação, gabaritar a história. A minha intenção é essa. Então vamos para a questão 1. Apertar aqui o F5, né? O mais importante movimento sedicioso acontecido no primeiro reinado. Tá falando aí dos movimentos, das revoltas e tal. Tem uma diferença de movimento sedicioso para guerra. Guerra é declaração de guerra a um outro país, a um inimigo comum. O movimento sedicioso é uma revolta popular, uma revolta civil. Dentro desse panorama aí, do primeiro reinado, a Guerra da Cisplatina não foi um movimento sedicioso. Na verdade, a Guerra da Cisplatina foi apenas uma questão política internacional do Brasil. A disputa pela região do Uruguai. A Argentina e o Uruguai se uniram para libertar o Uruguai dos domínios da coroa portuguesa de 1822 de 25 a 28. Por 3 anos nós lutamos e perdemos a batalha, até porque a Inglaterra exigiu que o Brasil acabasse com a guerra, né? A cabanagem foi um movimento que ocorreu no período regencial, Guerra dos Cabanos. Só pode ser a questão ser a Confederação do Equador, que foi um movimento sedicioso que aconteceu no Brasil, né? Por causa da questão do poder moderador, porque Dom Pedro II governava com mãos de ferro e os moradores de Pernambuco, Ceará, Paraíba, etc., se uniram para fazer um movimento de tendência republicana separatista. Confederação do Equador, está aqui, ó. A Confederação do Equador foi um movimento político e revolucionário ocorrido na região nordeste do Brasil em 1824. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. E ali tem, ó, o lema: independência, união, liberdade e religião. Esse era o lema da Confederação do Equador. Vamos para a próxima questão, então. 2. Por meio da Constituição de 24, foi instituído o poder moderador. Entre as características do poder estava: a letra A fala o seguinte: nomear apenas membros do Poder Judiciário. Será que o poder moderador, que era o quarto poder que existia na República, dava ao imperador Dom Pedro I apenas o, o poder de nomear os membros do Poder Judiciário? Não tinha mais poder do que isso? Nomear, destruir ministros do Poder Executivo. Será que era só isso também? Nomear e demitir? Não interferir nas composições e na dissolução da Câmara dos Deputados? De jeito nenhum. Tanto é que em 1823, Dom Pedro I dissolveu a Câmara dos Deputados. Garantir toda a autonomia aos 3 poderes? Não. E não interferir em nenhuma das esferas do Legislativo? A resposta certa é a letra B. Por que a letra B? Porque o poder moderador dava amplos poderes ao imperador de fazer, desfazer, mandar, refazer, mandar. Ixi, era um poder divino. Eu tenho até essa imagem aí, ó, do Dom Pedro I, e falando do poder moderador, capítulo 1 do poder moderador dizia o seguinte, ó, o artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador.
como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. A pessoa do imperador é irrevogável, sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. O imperador pode exercer o poder moderador. E o que ele pode fazer? Nomear senadores, prorrogar ou adiar a Assembleia Geral, dissolver Câmara de Deputados, nos casos em que o exigir a salvação do país, do Estado, convocar imediatamente outra Câmara de Deputados, nomear e demitir livremente ministro de Estado e suspender magistrados. Pronto, isso daí era o encargo do poder moderador, que ele podia fazer. Ou seja, o cara podia fazer tudo. Belezinha? Ótimo. 3. No começo do primeiro reinado brasileiro, o principal objetivo de Dom Pedro I foi a. Aumentar o trabalho escravo. B. Explorar ouro e minerais. C. Tomar as reservas dos índios. D. Escravizar os índios. Ou letra E. Consolidar a independência. Gente, é uma questão dessa, é até uma questão de lógica. Quando for fazer a prova da ESA, isso é uma questão de ESA. Isso aí é lá dos idos dos anos 2000. Galera, o objetivo de Dom Pedro I, logo após a proclamação da independência, era consolidar a independência do Brasil em frente às outras nações do mundo, mostrando que o Brasil era um país livre das garras de Portugal. Então, olha aí a resposta, letra E de elefante, que eu tô que nem elefante, a minha papada. Olha aí, consolidar a independência. O fato de Pedro I ter declarado o Brasil como um país independente não garantia a independência de fato. Portanto, no início do primeiro reinado, a primeira tarefa de Dom Pedro I foi consolidar a independência no país. Para isso era necessário vencer a resistência interna e obter o reconhecimento internacional e redigir uma nova Constituição para o país. Esse era o objetivo de Dom Pedro I, ok? Reconhecer o Brasil fora, no mundo afora, que as pessoas reconhecessem o nosso país como um país independente. Um dos participantes da insurgência no Nordeste brasileiro, conhecida como Confederação do Equador, era Frei Caneca. Caneca criticou o poder moderador utilizado por Dom Pedro I e outorgado pela Constituição de 24. A sua crítica remetia à relação do preferido poder com as ideias de um pensador francês, que era. Se liga nessa pergunta aí. Teve um pensador francês que, além de pensador, ele utilizou o poder moderador no seu país, que foi Benjamin Constant. Benjamin Constant, na França, chegou a exercer o poder moderador por um tempo. E o que era o poder moderador? Vamos lá? A fonte principal do poder moderador era a doutrina do poder neutro, do estadista francês Benjamin Constant, que por sua vez também tinha raízes em outro teórico também francês chamado de Clément Tournet. Estes estadistas elaboraram esse mecanismo político durante a fase de restauração da dinastia Bourbon, que ocorreu após a queda de Napoleão Bonaparte. Ou seja, é significativo que o poder moderador tinha
tenha sido pensado nessa época, pois não era possível retomar a monarquia nos moldes do absolutismo. Depois de todas as transformações sociais provocadas pela Revolução Francesa e por Napoleão. Assim sendo, era necessário encontrar um meio termo para conciliar a autoridade soberana do monarca tradicional com as características do novo ambiente político. O meio termo foi o tal do poder moderador. Ou seja, ele não podia ser algo velado, tipo um poder absolutista velado, tinha que ser algo mascarado. Então era um poder mascarado, entendeu? Uma forma de mandar de forma absolutista, mas mascaradamente. Questão 5 aí, ó. Sobre a Constituição Brasileira de 1824, estabeleça, exceto, meu amado, minha amada e meu irmão. É para tu marcar a errada, se liga nisso daí. Sobre a Constituição de 1824, qual questão está errada aí? Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, que eu estou caindo aqui. Beleza. O governo monárquico era hereditário. Era hereditário o governo monárquico? Com certeza. Então a A não é a resposta. B. O unitarismo como forma de Estado. Estado único, concentrado nas mãos do imperador, sede Rio de Janeiro. Também está correto. O voto censitário e descoberto não secreto. O voto era censitário, com certeza. Só quem tinha dinheiro podia votar. E não era secreto, não. Liberalismo econômico e a manutenção da escravidão. Correto. E amplas restrições ao poder do imperador. A resposta errada é essa. Restringir o poder do imperador. O cara que tinha acabado de criar o poder moderador, aquele que dava para ele direito de dissolver Câmara de Deputados, de prender, de mandar soltar, de mandar fazer o que bem entendesse, não é. Então a letra E. Restringir o poder do imperador em 1824 era impossível. Ele era um deus, um super saiyajin, ele era o cara. Tanto é que em 1824 ocorre a Confederação do Equador, que nós acabamos de falar há pouco, um movimento sedicioso contra o poder moderador de Dom Pedro I. Beleza? Vamos para a próxima, então. São fatores que levaram a reconhecerem os Estados Unidos a reconhecerem a independência do Brasil em 1824. Por que os Estados Unidos reconheceu a independência do Brasil? É a letra A a resposta. Porque existia uma doutrina chamada Doutrina Monroe, ou Monroe, não sei se é Monroe ou Monroe, não sei como que se soletra esse nome corretamente. Essa doutrina dizia que a América tinha sido feita, ou a América deveria ser conquistada por americanos. Eles eram contrários, por exemplo, que portugueses dominassem o Brasil, ou que espanhóis dominassem a América Latina, ou qualquer outro povo, franceses, etc. A América deveria ser colonizada por povos americanos, de preferência por eles, os norte-americanos. Tá? Então a América era dos americanos, portanto, não deveria existir uma interferência externa, de forma alguma, não podia existir uma interferência de outro país. Então a doutrina Monroe surgiu durante o governo de James Monroe, presidente dos Estados Unidos, que governou de 1817 a 1825. Era uma reação dos norte-americanos em relação à ameaça que existia naquela época de que o continente americano fosse invadido e recolonizado pelas nações europeias, o que colocaria em risco os interesses da soberania dos norte-americanos, ok? A América, portanto, é dos americanos. Legal nessa palavrinha? América é dos americanos. E é mesmo, meu amigo.
Até hoje quem manda nessa porra aqui são os americanos, os estadunidenses. Manda no Brasil, manda em qualquer lugar e você tem que obedecer, ponto final. Se bem que agora com esse coronavírus, quem tá mandando mais é a China do que os americanos. A China também é foda, meu irmão. Criou um vírusinho fudido aí, tá matando pra caralho e deixando todo mundo com medo. Até eu tô com medo. Vamos lá então. Questão 7. A Confederação do Equador, em 1824, caracterizou como um movimento de. O que esse movimento pretendia? Qual era a intenção da Confederação do Equador em 1824? O que eles pretendiam de fato? Eles lutavam pelo quê? Qual era a bandeira dos caras? Qual era o lema? Eles lutavam pela emancipação política em relação de Portugal? Eles queriam se libertar de Portugal? De fato, nós já estávamos libertos de Portugal há tempos. Há 2 anos, portanto, não é a letra A, porque a independência do Brasil em relação a Portugal foi em 1822. Oposição à abertura dos portos. O que esse alho tem a ver com bugalho? Nada a ver. Garantia à política inglesa. O que tem a ver a garantia da política inglesa com a Confederação do Equador? Apoio aos atos do imperador. Estavam a favor do imperador aqui, ó. De jeito nenhum. Foi uma reação à política imperial, principalmente aquela do poder moderador. Eles eram totalmente contrários ao tal famigerado poder moderador que dava a Dom Pedro I poderes celestiais, digamos assim, acima do normal. Vamos lá. Letra E é a resposta correta. Foi um movimento político ocorrido em 1824 no Nordeste brasileiro, começando em Pernambuco, ampliou-se para outras províncias como Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, 4 regiões. Em síntese, os confederados do Equador ganharam esse nome porque ficam na linha do Equador, ali aquela região passa a linha do Equador por cima, né? E é o contrário à centralização política de Dom Pedro I. O que eles queriam? Separar-se do Brasil, emancipação política em relação ao Brasil, certo? Ser independente, criar um país republicano. Essa era a ideia dos caras. O ano de 1824 assinala uma grande revolução, a Confederação do Equador, que ocorreu na província de... Cara, essa daí é difícil. Meu Deus do céu. Já pensou se cai uma questão dessa pra ti? Olha que moleza, não tem nem o que discutir. Uma questão dessa tem o que falar? Dá pra falar alguma coisa dela? Porra, nós estamos falando de uma confederação de estados que passam na linha do Equador. São Paulo passa na linha do Equador? Minas Gerais, a linha do Equador passa lá? Alagoas, Bahia, não passa. Dentro destes estados que aqui nos aparece, somente Pernambuco. Foi Pernambuco que encabeçou a tal da Confederação do Equador, gente. Então essa daqui é melzinho na chupeta. Vamos para a questão de número 9. No início do governo imperial, Dom Pedro I, a Revolução da Cisplatina que culminou com a independência. Porra, essa também é difícil, hein? Que dificuldade você vai ter para responder essa, hein? Eu acho que até quem não estuda vai saber. Cisplatina era o nome dado ao Uruguai, galera. Tá aqui, ó. A independência do Uruguai. O Uruguai pertenceu ao Brasil até 1828, quando ele conseguiu ficar independente, graças a pressões internacionais. Inglaterra e França pediram para o Brasil parar de guerrear com o Uruguai e com a gente não deixasse os uruguaios tocar sua vida independentes. Porque eles tinham interesse, os ingleses tinham interesse em fazer comércio com o Uruguai.
e impor sua forma de comércio ao Uruguai. Entenderam qual era a jogada dos ingleses? Os ingleses nunca foram bobos, ok, galera? Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus